Bem, pessoal, bom dia. Na última quinta-feira não foi possível gravar a aula lá nas dependências da universidade porque houve um problema técnico de conexão, não foi possível conectar no Zoom, tá? Então, hoje que eu estou tendo tempo, eu estou fazendo aqui uma gravação a respeito da equação da reta tangente, que é uma aplicação da derivada, que produz uma aproximação linear local, né, de uma função derivável. E essa aproximação linear local, evidentemente, vale na vizinhança do ponto, que é a equação da reta tangente é determinada. Então, a gente vai ver a definição aqui da equação da reta tangente e também alguns exemplos, né, para ilustrar o conceito. Então, vamos considerar aqui uma função derivável, né, num ponto x igual a A. A gente já viu o conceito de derivada e essa terminologia função derivável na vizinhança de um ponto, né, significa que ela possui derivada no ponto e nas suas proximidades, né? Então, a equação da reta tangente à curva f de x no ponto x igual a A tem a equação que é conhecida dos livros de cálculo, né? Y igual a f de A, mais a derivada da f calculada no ponto A multiplicada por x menos A. Essa é a chamada equação da reta tangente à curva no ponto x igual a A. E esta equação, ela representa esta reta aqui, que está traçada em vermelho, né, que é uma aproximação linear local da curva representativa do gráfico da função na vizinhança do ponto x igual a. Então, vocês vejam que se eu considerar aqui, né, uma pequena vizinhança deste ponto, né, os pontos que estão próximos aqui do x igual a A, né, vão ter imagens próximas aos valores obtidos pelo gráfico da função, pelos valores da função da reta tangente à curva naquele ponto. Então, a reta tangente, ela é uma aproximação local, né? Vocês vejam que até o gráfico está mostrando isso, né? Uma pequena vizinhança aqui, até por uma questão do traçado da curva, né? Pela espessura da curva, da tinta, né? Que é usada para desenhar tanto o gráfico da função quanto da reta tangente, né, que a gente vê que há uma superposição aqui, né, desses dois gráficos em uma pequena vizinhança, isto é, pontos tanto menores quanto maiores do que o ponto A, vão ter imagens pela função e pela reta tangente praticamente iguais. Então, é nesse sentido que a gente diz que a reta tangente é uma aproximação linear local da função na vizinhança do ponto x igual a A, né? Então, aqui está né, o texto, né, que a reta T é a reta tangente a f de x no ponto x igual a A, e esta reta é uma aproximação local da f de x na vizinhança do ponto x igual a A. Isto é, a gente pode escrever matematicamente, né, que a f de x é aproximadamente igual a f de A, mais a derivada da f calculada no ponto A vezes x menos A, se o x for um ponto da vizinhança de A. É nesse sentido. Então, como exemplo, né, determinar a equação da reta tangente à função dada no ponto A dado em cada item a seguir. Então, veremos dois exemplos aqui bastante ilustrativos, né, do conceito e da aplicação da reta tangente. Então, nós temos aqui a função f de x igual a e na x, né, e o ponto de tangência considerado é o ponto igual a zero. Então, lembrando que a função e na x é uma curva suave, né, usando aquela terminologia que eu comentei com vocês, que é usada nos livros de língua inglesa, especialmente. Então, essa é uma curva suave, derivável em todos os pontos do conjunto dos números reais. Então, é uma função simplesmente derivável, né? Tem derivada em todos os pontos do seu domínio natural, que é o conjunto dos números reais. Aqui, o ponto de tangência escolhido para ilustrar o conceito foi o ponto A igual a zero. Então, nós temos que a f de x é igual a e na x, e a derivada dessa função é e na x. Mais adiante, nós vamos fazer a demonstração formal dessa forma, né? Então, nós temos, neste ponto, a igual a zero, a f de a equivale a calcular f de zero, ou seja, e na zero, que é igual a 1, como sabemos, né? A derivada f' calculada no ponto A é igual a f' de zero, e na zero,
vale 1. Então, a equação da reta tangente, até escrevi no outro formato, y menos f de zero igual a derivada da f calculada no ponto zero vezes x menos zero. Substituindo os valores acima calculados, né, teremos y menos 1 igual a 1 vezes x, já que x menos zero é igual a x. Ou seja, o y é igual a x mais 1. Então, esta é a equação da reta que tangencia esta curva na vizinhança do ponto A igual a zero, né? Ou seja, a aproximação local da f de x na vizinhança de A igual a zero é dada pela reta y igual a x mais 1. Essa aproximação local, né, é a aproximação de primeira ordem, né? É possível trabalhar com aproximações de ordens maiores do que esta. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, tá. Então, o que a gente está vendo aqui, né? Que a gente tem a função e na x, que tem esse gráfico, que é essa curva aqui, que eu tracei com o lápis, né? Eu tracei livremente a mão livre, né? Com o lápis, aqui no plano XY. Eu marquei aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, aqui no eixo X, usando a medida escala em centímetros, aqui marquei 1, 2 e 3, né? Em centímetros, aqui no eixo Y. O número E, que está marcado aqui, é aproximadamente 2,7. Calculei E na menos 2, E na menos 1, E na 0 e E na 1, né, e juntei esses pontos, uni esses pontos com essa linha traçada com o lápis aqui, que é uma curva suave, né, que vai tender a zero quando o x vai para menos infinito, e quando o x vai para mais infinito, essa função também vai para mais infinito, né? E aqui está o gráfico da reta t, que é a reta tangente à curva no ponto de abscissa x igual a zero, e aqui quando x igual a zero, y é igual a 1. Então, o ponto de tangência é claramente este pontinho aqui, né? E esta reta vai interceptar o eixo x aqui, onde o x é igual a menos 1, né? E quando o x for menos 1 mais 1 vai dar zero. Então, ela vai cortar o eixo y no ponto de tangência em que o y é igual a 1, e vai cortar o eixo x no ponto de abscissa x igual a menos 1. Unindo esses dois pontos, está aqui, né? Determinada completamente a posição desta reta. Então, vocês vejam mais uma vez, né, que se eu pegar uma pequena vizinhança aqui do ponto zero, né, claramente, nesta pequena vizinhança aqui, né, o gráfico da função se confunde, né, ele é uma boa aproximação da função propriamente dita, né? A equação e a reta tangente são bem próximas. Então, a gente pode dizer... E por que a reta tangente é considerada uma boa aproximação? Porque é uma equação bastante fácil, né, de eu avaliar. Se eu precisar calcular esta expressão aqui num valor de x, basta eu somar os dois valores, né? Então, eu não preciso de recursos computacionais muito sofisticados para calcular aproximações numa pequena vizinhança do zero aqui. Por exemplo, né, se eu vou calcular uma aproximação desta função no ponto x igual a 0,1, né? Neste ponto, usando a equação da reta tangente, nós vamos obter aqui o y é igual a 0,1 mais 1, ou seja, 1,1. Isto é, e na 0,1 é aproximadamente 1,1. Né? Certo? Ó, nesse pontinho aqui, né? Então, que é a aproximação obtida pela reta tangente, né? Então, é uma forma de obter facilmente, né, uma aproximação de uma curva, de uma função que, teoricamente, né, para eu calcular esta função aqui, né, sem a equação da reta tangente, o que eu tenho que fazer? Tem que ter uma calculadora, né? Mas, na verdade, né, então a equação da reta tangente é uma primeira aproximação local, porque é possível, acrescentando derivadas de ordens superiores, 2, 3, etc., né, melhorar, né, qualificar esta aproximação linear local por polinômios de segundo grau, terceiro grau e grau n, se for o caso. Um segundo exemplo, então, para ilustrar essa aplicação, é a função raiz quadrada de x, né? Vou considerar aqui o ponto a igual a 4. Né? Por que eu considerei o ponto a igual a 4? Porque esse é um ponto onde essa função pode ser calculada sem precisar usar uma calculadora, né? Raiz de 4 é igual a 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Né?
Então, né, na vizinhança desse ponto, nós temos, né, que essa função raiz quadrada de x tem a derivada f' de x igual a 1 sobre 2 raiz de x, nós já deduzimos, né, essa fórmula de cálculo de derivada na parte inicial, né, dá para fazer o cálculo pela definição, né, tomando o limite da razão incremental f de x mais h menos f de x quando o h tende a zero. Né? Lembrando como é que a gente faz isso, né? Então, essa função é a raiz quadrada de x, né? A derivada é o limite quando h vai para zero, né? E f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, a derivada dessa função é o limite, quando h vai para zero, de raiz de x mais h menos a raiz quadrada de x dividida por h. Vocês vejam que, como nós já vimos, né, nas definições anteriores, que a derivada é, por definição, uma indeterminação. Se eu substituir, né, eventualmente, o h por zero nessa definição, o resultado será um zero sobre zero. Neste caso aqui, para resolver essa indeterminação, a gente multiplica esta expressão pelo conjugado da raiz quadrada de x mais h menos raiz de x, isto é, a raiz de x mais h mais a raiz quadrada de x, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador desta expressão. Né? Então, isto vai transformar esta expressão em limite, quando h vai para zero. Aqui nós temos a menos b multiplicado por a mais b. Né? Então, vai se transformar no quadrado da primeira parcela, como isso aqui é um número positivo, né, já que a função raiz quadrada de x só está definida para números maiores que zero, e x mais h, vamos imaginar que essa parcela aqui seja positiva, vai ficar raiz de x mais h elevado ao quadrado, que é x mais h, menos a raiz de x elevado ao quadrado, que é x, né, pela utilização do produto notável a menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, que multiplica, que aliás, dividido por raiz de x mais h mais raiz de x vezes h. Então, o que vai acontecer é que, quando a gente fizer a simplificação, eliminando aqui o x que aparece no numerador, vai ficar o h, e aqui h multiplica raiz de x mais h mais raiz de x. Né? Então, simplificando o h que aparece aqui, teremos o limite, quando o h vai para zero, de 1 dividido por raiz de x mais h, mais a raiz quadrada de x. Quando o h vai para zero, né, vai ficar 0 mais raiz de x vai ficar 1 sobre 2 raiz de x, né, como havíamos ali colocado no início da resolução do exemplo 2. Então, isso demonstra, né, que para x maior que zero, a validade da fórmula, porque, evidentemente, para x igual a zero, né, esta expressão aqui não terá sentido. Então, embora o domínio dessa função aqui seja o conjunto dos números maiores ou iguais a zero, a derivada só está definida para x maior que zero. Então, voltando ao cálculo inicial, né, nós teremos que calcular no ponto a igual a 4, a função no ponto A, que é f de 4, raiz de 4, que nós sabemos que é 2, né, sem usar a máquina de calcular. A derivada no ponto A é a derivada no ponto 4, 1 sobre 2 raiz de 4, 1 sobre 2 vezes 2, que é 1 quarto. Ou seja, a equação da reta tangente y igual a f de A mais a derivada da f calculada no ponto A vezes x menos A resulta em y igual a 2, que é o valor da função calculada no ponto A, mais a derivada, que é 1 quarto, vezes x menos 4. Essa é a equação da reta tangente, a função raiz quadrada de x no ponto A igual a 4. Né? Então, por exemplo, se eu olhar aqui, tem o gráfico da função, né? ela começa aqui praticamente vertical e vai se tornando cada vez mais suave essa função. Tá? A função y igual a raiz de x. E aqui a reta tangente. Né? Então, devido à taxa de crescimento da raiz quadrada ser bastante pequena, né, ela é praticamente
uma curva bem suave aqui, ela é praticamente igual à reta tangente numa boa parte aqui, né? Numa boa porção, digamos assim, de uma vizinhança aqui do ponto A igual a 4. Eu peguei, por exemplo, para ilustrar, o ponto x igual a 3,8, né? Se eu quiser calcular a raiz quadrada de 3,8, né, esse é um exemplo que ilustra bem essa aplicação. Eu tenho que recorrer a uma máquina de calcular se eu não tiver a aproximação da reta tangente. Usando esta aproximação aqui, nós vamos obter uma aproximação dada por y igual a 2 mais 1 quarto vezes 3,8 menos 4, substituindo o x igual a 3,8 na equação da reta tangente. Já 2, né, aqui ficou rasurado, mas é 2 mais 1 quarto, mais menos 0,2 dividido por quarto, ou seja, 2 menos 0,05, que é 1,95. Então, nós podemos dizer que, por esta aproximação, a raiz quadrada de 3,8, né, é aproximadamente 1,95, né? A aproximação obtida pela equação da reta tangente, a função f de x, na vizinhança do ponto A igual a 4. Né? Então, esta é uma aplicação bastante importante, né? O cálculo da raiz quadrada pela reta tangente e, historicamente, né, desempenhou um papel extraordinário, né? No cálculo, por exemplo, do logaritmo, no cálculo do seno, do cosseno, né? Essas aplicações da reta tangente são muito importantes para entender, né, como é que se originam os valores dessas funções transcendentes, e na x, seno de x, cosseno de x, através das aproximações lineares locais, né? Então, a gente pode dizer que a aproximação linear local obtida pela equação da reta tangente é uma aproximação de primeira ordem, porque a reta, né, é um polinômio de primeira ordem, e os resultados são tão bons quanto mais próximos os pontos escolhidos estiverem do ponto de tangência, né? Se eu pegar um ponto x igual a 3,9, 3,95, se é um ponto mais próximo ainda do que 3,8 em relação ao ponto 4, eu vou obter uma aproximação, né, um resultado mais próximo do chamado valor exato da raiz quadrada desse ponto. E, por outro lado, né, evidentemente, se o ponto escolhido estiver afastado do ponto de tangência, a tendência do erro calculado na aproximação ser maior na medida que um ponto se afasta do ponto de tangência, né? Então, como exercícios, aqui 2 exercícios eu vou deixar indicados, então, né, vocês completarem, então, este exemplo aqui, considerando a função logaritmo de x, né, no ponto A igual a 1, né, e obter um valor aproximado de logaritmo de 1,2 usando a reta tangente, e um outro exemplo que eu peço então para fazer é a função f de x igual a seno de x no ponto A igual a zero. Considerando que as regras de derivação conhecidas do cálculo sejam válidas, nós vamos ainda demonstrar, né, que o limite fundamental seno de x sobre x, quando x tende a zero é igual a 1, né, e a partir dessa demonstração podemos demonstrar que a derivada do seno é igual a cosseno. Então, por enquanto, nós vamos considerar válidas estas fórmulas, né? E então, em função das circunstâncias, né, eu vou encaminhar aqui para o encerramento desta atividade e eu desejo um bom final de semana, um bom descanso, bons estudos para vocês. Tchau.